Meus irmãos, pastores, obreiros do Senhor, constitui-se um prazer muito grande para mim esta manhã de ter o privilégio de estarmos juntos na presença de Deus e esta responsabilidade de trazer uma palavra nesse tão nobre púlpito, para mim é uma alegria muito grande. Eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor José Huerto Bezerra da Costa, também nosso pastor Huerto Júnior, presidente de nossa convenção, de uma forma tão cordial, nos recebe e nos franqueia também esta oportunidade. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, pela confiança. Meu respeito a todos os pastores que estão aqui, pois este é um púlpito em que nós admiramos há muitos anos, respeitamos, pois daqui desse altar recebemos instruções de Deus. Aqui nesse altar nós aprendemos a admirar muitas pessoas e tê-las como exemplo e espelho para o nosso ministério. Então, a todos que ocupam esse altar, pastores, presidentes e pregadores, ensinadores de nossa igreja que estão aqui, meu respeito a todos vocês. E quando eu saí dali de trás para ocupar o microfone, deu vontade de descer aqui lá para baixo, mas eu preferi virar para cá. E quero convidá-los para a leitura de um versículo da Bíblia. E quero lhe trazer aos nossos corações esta manhã uma mensagem que Deus nos dera, e também lembrá-los que é um texto muito conhecido, muito próximo de todos, mas eu tenho certeza que Deus trará alguma coisa especial para nós. Livro da criação, que recebe o nome de Gênesis. O capítulo é o capítulo 41. E o versículo é o versículo de número 38. Capítulo 41 do Gênesis. E o versículo de número 38. Farei a leitura do versículo citado. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Amém. Queridos obreiros do Senhor, lutadores da causa do Mestre, como eu disse a todos no início de minhas palavras, que traria uma palavra conhecida de todos, e tem algumas coisas na Bíblia, na verdade a Bíblia toda, inspirada, divina, nos chama a atenção, mas existem algumas particularidades que nós nos prendemos a ela, que nos chama mais atenção. E uma delas, particularmente falando, são a vida dos homens de Deus, a sua história, sua biografia, suas lições de vida, que serve de orientação para nós. E quando nós olhamos os personagens da Bíblia, é tão interessante que eles passaram por essa terra há tantos anos atrás, mas quando lemos a sua história, parece que aconteceu ontem.
de tanta semelhança que tem com a nossa vida. E o personagem dela aqui, que todos nós apreciamos, admiramos a sua biografia e também aprendemos com ela, é um dos mais conhecidos. E eu gostaria de falar aqui esta manhã alguns ambientes que este José viveu. Ambientes esse que eu e você, como obreiros da casa de Deus, também vivemos. Passamos pelos mesmos ambientes em que José passou. José faz parte daquela nobre família que nós conhecemos, de Abraão, de Isaac e de Jacó, família esta, estrutura e coluna do livro do Gênesis, uma ramificação da história bíblica. E ele teve uma importância muito grande para a história, porque ele é a continuidade de uma grande promessa. E os ambientes que José viveu não foram ambientes fáceis. Possivelmente um de nós, nesta manhã, podemos estar passando por um deles. Mas Deus era com José. Deus deu vitória a José. Deus fez José sair de todos os ambientes com vitória. E a Bíblia diz que José, ele viveu dentro de uma casa. Esse é o primeiro ambiente que eu quero destacar essa manhã. Não era fácil a casa que José viveu, porque lembra os irmãos que ele viveu com filhos de outra mulher. Lembra os irmãos que José convivia dentro de casa não eram irmãos germanos, ou seja, irmãos de pai e mãe. Eram irmãos de filhos de mães diferentes. E com certeza isso trazia um certo conflito dentro de casa. Os filhos que são gerados da mesma mãe, mesmo pai, às vezes têm conflitos. Agora você imagina o caso de José, vivendo com Zilpa, com Bila, com mulheres que não eram exatamente a sua mãe. E tinha um agravante. A Bíblia diz que Jacó amava José. O verso de número 3, do capítulo 37, diz o seguinte: E Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos. Eu sei que cada um tem a sua visão do texto, a sua interpretação, mas eu fiquei pensando pelo menos uma razão porque José tinha esse carinho tão especial para com, porque Jacó tinha esse carinho tão especial para com José. E o versículo responde isto, pois o verso 3 diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Por quê? Porque era filho da sua velhice. Alguns pontos aqui. Todos nós sabemos que Jacó casou com Raquel por amor. Ele amava Raquel. E com certeza ele queria ter filhos com ela. Mas Raquel teve a infelicidade, como Sara e como outras mulheres, de ser estéril, não poder gerar filhos. Com isso, Jacó foi tendo filhos com outras mulheres. Quem rompeu a esterilidade de Raquel foi José. Ou seja, José, assim, ele já nasce resolvendo problemas. Ele nasceu para colocar um fim na esterilidade da casa. Só que isso trouxe um apreço muito grande para Jacó. Por quê? Primeiro, era filho da amada, a mulher que ele trabalhou, a mulher que ele se apaixonou.
a mulher que ele queria ter filhos. Segundo, ele foi ter filho com Raquel lá na velhice. Eu tenho certeza que eu falo com vários avós aqui. Eu ainda não estou um pouco longe disso. Minha filha só tem 18 anos, a mais velha. E quando nós temos filhos, há um carinho muito especial para os nossos filhos. Mas depois que esses filhos casam, pelo menos eu penso que é assim, os mais velhos podem comprovar isso. Depois que os nossos filhos casam, a casa fica vazia. Quando chegam os netos, renova o sentimento de pai. Os mais velhos, eu acredito que concordam com isso. Volta a ser pai de novo. 100%, pastor. Volta a ser pai novamente. Todo aquele sentimento, inclusive, é tão interessante que existem pais, creio que não é o caso dos senhores, mas pais que foram carrancudo, pais que foram duro, difícil, às vezes até pela circunstância da vida, ter que trabalhar muito, levantar de madrugada para sustentar a casa. Mas geralmente na velhice, como os senhores, eles estão todos ricos. Amém. Com uma boa aposentadoria, já não tem mais a dificuldade lá do começo da vida. Aí o que acontece? Esses avós fazem tudo pelos netos. Tudo que não conseguiu fazer para os filhos, faz para os netos. Tem mais tempo, tem mais condição. Ou seja, a velhice é renovada. A alegria de ter filhos volta de novo. Eu posso até dizer, me corrija se eu estiver errado, é ser pai 2 vezes, ser avô. Eu penso que isso aconteceu com Jacó. Lá na velhice, nasce José. Renovou o sentimento de pai de Jacó. Trouxe felicidade para sua casa. Trouxe alegria. O prazer dele olhar para Raquel. Obrigado, pastor. O prazer dele olhar para Raquel e vê-la grávida. Era tudo isso que Jacó queria. Só que quando José nasce, traz essa alegria para dentro de casa, acontece um outro problema. Raquel vai gerar um outro filho, que é o Benoni, que depois virou Benjamim, tipo de Cristo, filho da direita, filho da minha dor. Benoni significa filho da dor, Benjamim significa filho da minha direita, são figuras de Jesus. Quando esse Benoni nasce, Raquel morre. Ele perde Raquel. Então Jacó, ele fica com um compromisso maior ainda, de ser pai e mãe de José. Ele passa a cuidar de José com mais carinho, com mais dedicação, que é o filho que ele amava demais. Amava tanto, porque quando a gente ama, a gente não só fala, a gente quer materializar de alguma forma. Então Jacó amava tanto que ele não foi na loja e comprou um presente. Ele fez questão de confeccionar, de fazer, de construir uma túnica. Ele fez. Ele teve o prazer de ter o trabalho de fazer, nos mínimos detalhes. Esse é o presente que eu quero dar para o meu filho. Eu não vou comprar, eu vou construir. Eu vou fazer. E Jacó fez isso. Deu o famoso presente, não vou pregar sobre túnica, porque vocês já sabem tudo sobre isso. Deu o presente para José. O ambiente da casa já não era muito fácil. Conviver ali dentro daquela casa.
Agora você imagina depois de ser destacado, depois de ser presenteado. O conflito aumentou tanto que a Bíblia diz que os seus irmãos já não falavam com José como antes. Ou seja, José chegava, acabava o assunto. José chegava na roda dos irmãos, encerrava-se a conversa. Não tinha mais ambiente dentro da casa para José. Conflito familiar. Nós, como obreiros da casa de Deus, nós podemos passar por esse conflito ou ser peça de solução para conflitos de famílias. Na igreja, a pessoa que nos procura para resolver seus problemas dentro de casa. Então são ambientes que a gente vive. Às vezes o obreiro, o pastor, tem problema com o seu filho, tem problema em casa, e assim por diante. Tem uma chamada, tem um compromisso com Deus, mas tem alguns conflitos, um ambiente difícil de convivência. E José foi passando por esse ambiente, e a coisa ficava um pouquinho mais complicada, porque José era conhecido como chato, porque ele ia com seus irmãos, via coisa errada, chegava em casa e contava tudo. Tudo que ele via de errado com seus irmãos, ele contava para o seu pai. A Bíblia diz que José falava toda a verdade para o seu pai. E José foi convivendo dentro desta casa. Para piorar ainda, vem o famoso sonho. E ele, na sua simplicidade, narra o sonho que vocês conhecem. Os irmãos não gostou. Todo mundo ficou apreensivo com aquele sonho. Mas tem um detalhe que eu acho interessante, que a Bíblia diz no verso 10. Seu pai, quem é seu pai? Jacó, o homem que tinha construído a túnica. Diz assim: seu pai, porém, guardava esse negócio no coração, porque Jacó também um dia sonhou. Jacó entendia de sonho. Jacó já estava guardando alguns sinais no coração. Eu não posso falar nada, mas eu acho que esse garoto tem alguma coisa de especial. Esse negócio de sonho, eu me lembro de uma escada, de anjo subindo, anjo descendo. Eu já sei mais ou menos o que é isso aí. Então eu vou guardar isso no meu coração. E José foi convivendo dentro desta casa. Um dia, quando ele vai por ordem do seu pai, que é um outro tipo de Cristo, que Jesus foi enviado por Deus e agora José é enviado por Jacó. Quando ele vai ter com seus irmãos, eles não pedem a túnica de José, eles não tiram. A Bíblia diz que eles arrancam. Violência. Eles arrancam, porque aquela túnica de José incomodava demais. E eles arrancam a túnica de José. Muito bem. Jacó vence esse ambiente. Jacó vence a raiva, o ódio, a inveja de seus irmãos. José vence toda a perseguição dos seus irmãos. E por conta da venda, por conta dos mercadores que o compraram, José vai para um outro ambiente. Eu não sei se vocês conhecem esse ambiente que eu vou falar aqui. O ambiente da calúnia. O ambiente das inverdades. Porque José vai trabalhar dentro de uma casa, dentro de um palácio. Tudo vem para a mão de José, o governo da casa, a confiança do famoso Potifar. E um dia José, ele é confrontado por uma mentira. E o interessante é que uma mentira que tinha tudo cara de verdade. Se fosse você, você acreditaria. Se fosse eu, talvez também acreditaria. Porque você vê uma mulher em cima da cama, gritando, com a camisa de alguém, dizendo: esse homem quis me agredir, quis me possuir. Você vai acreditar em quem?
as evidências de que José tinha errado era claro. Tinha prova, inclusive. Digamos uma prova concreta, mas tinha evidências de um fato. E José vai se defender como? Às vezes nós somos levados para esses tipos de ambientes. Ambientes de que mentira, que tem cara de verdade. Não é verdade? As pessoas, são calúnias que as pessoas podem inventar ao meu respeito, ao seu respeito, dado ao trabalho que você está se desenvolvendo, que você fica até sem recursos de dizer alguma coisa. Porque todo mundo diz assim, não tem como ser mentira. Olha a prova, está claro, está evidenciado. E a história diz que Potifar tinha que levar José à morte. Ele tinha que tomar uma decisão. Porque se Potifar não tomasse uma decisão, ficaria feio para ele. Só que Potifar gostava muito de José. Potifar confiava em José. Mas se ele não toma uma atitude, ele levaria um nome estranho. Então, para mostrar que ele era o homem da casa, eu vou fazer pelo menos alguma coisa. Matar esse homem eu não posso, mas eu vou pelo menos mandar ele para a prisão. Pelo menos alguém vai dizer assim, não, Potifar tomou uma atitude. E dentro dessa inverdade, a Bíblia diz assim, ó, ela colocou, verso 39, ela colocou a veste perto de si. Porque esse tem um negócio que as mulheres sabem fazer, é encenar, é fazer uma peça teatral, que compromete a vida de todo mundo. Ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Agora, qual era o problema, digamos assim, de José se deitar com aquela mulher? Ele estava longe de casa, longe de todo mundo. E tem a classificação dos homens bonitos da Bíblia: Absalão e José. José era um homem formoso, vistoso. E a mulher de Potifar não ficava atrás. A cama era uma cama palaciana, tinha tudo. Só que José sabia a linha do respeito. José sabia até onde que ele poderia ir, até onde ele poderia chegar. Eu não vou nem entrar nessa questão, porque é um ambiente muito perigoso. É um ambiente que a gente vive diariamente. Qualquer um de nós corremos o risco dessas coisas. Só que José soube ir até onde dava para ir, mesmo que fosse para inventar uma mentira. Ele preferia guardar o temor que ele tinha ao Deus dele. E José, então, guardando o temor que ele tinha a Deus, ele sofre essa calúnia. Por isso, irmãos, quem sou eu para falar? Com todo respeito, eu digo isso aos senhores. Às vezes a gente ouve falar tanta coisa das pessoas, e a gente já vai acreditando da primeira vez, já vai matando a pessoa de uma forma inocente. Isto é muito perigoso entre nós. Mas José venceu, foi para a prisão. Esse ambiente em que José vai viver agora, eu vejo em José um equilíbrio emocional muito grande. Porque se tem um homem na Bíblia que tinha todos os motivos para ser depressivo, para ser frustrado, para ser revoltado, pastor Emanuel, José. Perdeu a mãe cedo, injustiça com os irmãos e tal. Ele tinha todos os motivos para ser um homem totalmente revoltado. Não querer saber mais de Deus, não querer saber mais de nada. E por incrível que pareça, as coisas vão perseguindo José, porque
uma das coisas que fez José viver esses ambientes é o tal do sonho. E quando José está na prisão, sem culpa de nada, sem dever nada, inocentemente, um dia eles acordam, José vê lá 2 prisioneiros tristes. José ainda tem o equilíbrio de dizer assim: o que está acontecendo com vocês? Não é assim o pastor? Você está triste, arrebentado, está perguntando para os outros: o que você tem, irmão? Quero te ajudar. O seu problema é maior do que o dele, está querendo ajudar os outros ainda. José é assim: o que está acontecendo? Aí, olha o que diz, lá no verso 40, capítulo 40, verso 8. E eles disseram: temos sonhado um sonho. José poderia falar assim: para com esse negócio, não entra nisso não. Ele podia ali despejar suas mágoas, se fazer de vítima e dizer assim: eu estou aqui por causa disso, eu sou perseguido por causa disso, eu estou preso nessa prisão aqui por causa desse negócio de sonho. Mas olha o que José diz: e eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém é que interprete. Aí levanta aí o pastor, levanta o líder, cheio de problemas, não consegue resolver nem os dele, e diz assim, e José disse-lhe: ué, isso não é nada, não é de Deus as interpretações? Glória a Deus, não é dele. Aí José ainda diz assim: conta aí, tipo assim, dá seu problema aqui para mim, me participa dos seus problemas. Assim é a sua vida, companheiro. Você está cheio de problemas, as pessoas te procuram no teu gabinete, ou te procuram depois do culto, e você se posiciona como um homem de Deus, mesmo com o coração dilacerado, mesmo com dúvidas pessoais, mas você é voz de Deus, mesmo na prova. Mesmo na prova, Deus tem uma palavra na sua boca, porque você foi constituído como homem de Deus. Conta, diga para mim qual é o seu problema. E a Bíblia diz então que eles contaram, o copeiro e o padeiro narraram o sonho. E José parece com uma facilidade, né? Tem pastor que resolve as coisas assim com uma facilidade, né? Parece que é tão simples de resolver as coisas. E resolve, já conta, não, 3 dias, você morre, você vai e tal, já deu tudo. Aí José, porque José, se tem uma coisa, tem 2 coisas que tem que estar junto: a unção de Deus, a chamada de Deus em primeiro lugar, mas isso é uma coisa que tem que te acompanhar: a sua inteligência. Tem gente que não é inteligente para se portar diante de uma situação, não é inteligente para aproveitar a oportunidade, depois fica reclamando que não teve a oportunidade. Então José foi inteligente, porque quando José viu aquilo, José falou assim: peraí, esse negócio não vai ficar de graça assim também não. Faz o seguinte, quando você chegar lá, lembra de mim, fala de mim. Eu preciso que alguém fale a verdade, eu não posso ficar assim. Então, por favor, me ajudem. José pede uma ajuda. Glória a Deus. Quando chegar diante do faraó, porém lembra-te de mim quando te fores bem. Aí José diz assim no verso 14: eu rogo-te que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim a faraó, para que eu saia desta casa. Oh, glória a Deus. Depois que José aproveita, irmãos, não tem coisa assim, que você está num conflito, uma situação na igreja, ou pessoal, o que for, no seu ministério, aí de repente aparece uma luz no fundo do túnel, aí você pensa que é uma solução, um caminhão que vem para passar em cima de você. Você pensa: agora dá certo. São os cálculos
que dão errado. Já calculou alguma coisa e deu errado? A gente faz os cálculos, pô. Então, já que aconteceu isso, então José fez um cálculo mais ou menos assim: daqui 3 dias você vai estar no palácio. Aí José pensou assim: máximo uma semana, máximo 30 dias. Aí o pastor falou que ia me abençoar, então semana que vem já estou com a benção na mão. E você fica com aquela ansiedade. Você faz projetos, você calcula, tá tudo certo. Já falei com A, com B, com C, com D, com tá tudo montado, tá tudo no cenário, tá montado. O máximo 15 dias. Me permite usar a linguagem dos pastores: eu tomo a posse daquele lugar. É a nossa linguagem, né? Daqui 15 dias eu saio dessa prova. Daqui 15 dias eu sou promovido. Daqui 15 dias eu sou abençoado. Verso 41, capítulo 41. Sabe quanto demorou? 2 anos. Foi os piores anos da vida de José, porque ele calculou. Irmão, pastores, não tinha como dar errado. Ele deu a interpretação certa, ele foi usado por Deus. Quando o copeiro, quando um morreu e o outro voltou para o palácio, José teve mais certeza ainda que estava no centro da vontade de Deus. Então José pensou: não tem como dar errado. Se deu certo para eles, vai dar certo para mim também. Afinal de contas, fui eu que dei a interpretação. Então eu também tenho o direito de ser abençoado. José pensou isso. A Bíblia não diz, mas eu penso comigo que esse tempo que as coisas não aconteceram, foi o tempo em que José sofreu demais. Porque não tem coisa mais difícil da vida, são as frustrações. Aquilo que você contava que ia dar certo e de repente está tudo errado. Mesmo no centro da vontade de Deus, isso é possível. Mesmo tendo uma chamada de Deus, algumas coisas podem não dar certo no momento em que você espera. Mas quando passou-se 2 anos, aí não é o copeiro. Porque às vezes Deus não quer usar o copeiro e nem o padeiro. Deus quer usar o maior. Deus quer ir direto na fonte. Aleluia. Então descansa o seu coração, porque Deus vai direto na fonte para te abençoar. Aí quem sonhou foi o faraó. Deus foi lá na cama do faraó. Aleluia. Incomodou-o com sonhos. Até que alguém diz assim: estou me lembrando dos meus pecados. Tem alguém, a história geográfica diz que a prisão de José ficava debaixo do trono de Faraó. Tinha alguém que estava embaixo, mas o lugar dele não era lá embaixo. Ele estava lá e alguém lembrou: manda chamá-lo. Quando José chega, irmão, outra facilidade, porque estava todo mundo apavorado com o negócio de vaca gorda, vaca magra, espiga bonita, espiga feia, todo mundo sem saber entender. Quando chega diante de José, José na simplicidade, na facilidade, diz assim para o faraó: isso aí não é nada não. Esse sonho aí é tudo uma coisa só. É 2, mas o significado é um só. Aí a Bíblia diz que José dá a interpretação, acalma o coração de Faraó. Quando ele recebe, quando ele dá a interpretação para Faraó, a Bíblia diz o seguinte: aí entra a inteligência de José, porque ele já tinha tido uma oportunidade de sair lá da prisão. Ele aproveitou a oportunidade, pediu para que fizesse recomendações e não deu certo, se esqueceram. Mas agora diante do faraó, quando ele deu a interpretação, me permita pensar, eu tenho certeza que José pensou dentro de si: para aquele lugar eu não volto nunca mais. É a minha oportunidade.
Ele deu uma interpretação, facilitou. Aí ele conta algo que não tem nada a ver com o sonho. Porque tem coisa que é de Deus, tem coisa que é sua. Não fique esperando sonhar tudo. Não fique esperando Deus falar tudo para você. Tem coisa que é você que vai ter que fazer. Então José pensou dentro de si: eu vou aproveitar a minha oportunidade. Não vou dar interpretação e voltar para a prisão, não. Deixa eu dar uma ideia aqui. Ou seja, ele já chegou dando ideia. Ele já chegou dando solução. Porque José nasceu para trazer solução. Você está lá no lugar que Deus te colocou para ser solução. E a Bíblia diz então que José diz: olha, além da interpretação, eu tenho algo para dizer. O senhor tem que colocar alguém aí. Oh glória. Oh glória a Deus. O faraó perguntou alguma coisa? Tinha isso no sonho? Inteligência de José. Me permite, se não for te incomodar, diga para o seu irmão: seja inteligente, irmão. Glória a Deus. Coloca governador aí. Olha a inteligência. José sabia que tinha faraó. Maior que faraó não existia. Então José falou: pô, eu não vou dar uma ideia de alguém igual ao faraó. Então coloca tipo assim: governador, o senhor continua sendo maior, mas dá uma vaguinha para outro aí e tal. O problema é que você já quer tomar o lugar de quem está lá em cima, por isso que não dá certo. Já quer ser o primeiro, aí fica difícil. Então se contenta sendo governador, que a bênção vai ser grande na sua vida. Coloca um governador aí. Ele colocou pilha, desculpa essa expressão, e colocou ponto de interrogações na cabeça do faraó, que o faraó ficou preocupado. Falou: rapaz, é verdade. Não é que o moço está certo? Não é que eu vou ter que fazer? Aí ele fica procurando. Aí ele olha para a cara de Potifar e fala assim: se Potifar aí, não, deixa que você não dá certo. E procura, e José está lá, quietinho. José, aí ele procura, olha para José. Talvez o faraó pense assim: mas será? Aí ele procura outro. Daqui a pouco ele bate o olho em José e fala essa expressão linda que eu li para vocês. Tem outro? Será que nós vamos achar outro varão como este? Glória a Jesus. Este quem? Que tem o Espírito de Deus. Você pode adorar a Jesus esta manhã. O Espírito de Deus está sobre ti, está sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu começo a concluir dizendo o seguinte: tem uma história de uma peça teatral muito famosa. Diz que tinha um colégio, uma escola, que todo meio de ano fazia-se um teatro. E tinha a crítica, as pessoas que avaliavam quem era o melhor ator da peça. E todo ano um ganhava. Sempre era o mesmo. Sempre o mesmo. Aí um dia alguém disse assim: mas todo ano fulano que ganha, vamos dar um jeito dele perder. Aí alguém diz assim: eu sei por que ele ganha. Porque o papel dele é muito importante. Porque nas peças tem aqueles papel importantes, que tem bastante fala, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos dar para ele um papel no teatro que ele não fala. Ele não pode falar, porque se ele falar, ele ganha. Então vamos dar um papel para ele de ser mordomo. Ele apenas vai servir água, pastor. Apenas vai servir água. Ele não vai ter uma fala na peça. Ele vai ficar
na sala, com um copo d'água, vai servir e vai voltar para o seu lugar. Esse foi o papel do moço. Chamaram até uma crítica de uma outra escola, para não ter problema. Quando chegou o final da avaliação, alguém da crítica levanta e disse assim: olha, a peça foi muito boa. Aquele moço que falou ali, eu gostei, aquele outro também. Mas olha, eu nunca vi ninguém servir água igual aquele rapaz ali. Não adianta querer inverter se Deus te deu. A túnica arranca porque foi confeccionada pela mão de Jacó, mas o sonho não arranca porque veio da mão de Deus. Aquilo que vem da mão de Deus ninguém consegue arrancar. Ninguém consegue arrancar aquilo que Deus te deu. Você crê? Você pode levantar as mãos para adorar a Jesus. Continue sonhando, porque o Espírito de Deus está sobre você. Permissão do presidente, você pode ficar de pé, por favor. Levante as mãos para o céu comigo, por favor, querido Deus. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por esta manhã, pela vida do nosso presidente, pastor Wellington, pastor José Wellington Costa Júnior. Senhor Jesus, te louvamos pela vida da diretoria da nossa igreja, da nossa Confradesp, dos presidentes aqui presentes, dos pastores, dos obreiros auxiliares. E peço para que Teu Espírito Santo, Senhor, não se aparte de nós. Ajude o Teu filho que está em conflito, que está com algum problema, alguma dificuldade, Senhor. Ajude esse companheiro a vencer. Ajude esse companheiro, Senhor, a estar dentro do centro da Tua vontade. Eu oro por cada amigo, por cada companheiro nesta manhã, para a glória de Jesus. Abraça o teu irmão, por favor, abrace para ele e diga assim: irmão, aproveite a sua oportunidade, Deus vai te honrar. Glória a Jesus. Sentemos, meus amados.